Pronto, amores. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra baixo aqui que vocês vão entender bem. Olha. Eu vou fazer, porque eu vou fazer com pérola 4 pra vocês enxergar melhor, só com 2 conjuntinhos. E eu achei muito lindo, vou querer ficar pra mim, então, senão ele ia ficar muito comprido, tá? Mas eu aconselho vocês a fazer com pérola 3, tá, amadinhos? Ou miçanguinha daquela boa, tipo Jabonex, tá? Que fica... Ou aquela similar, que tem uma similar muito boa também, que é o mesmo tamanho as bolinhas, não vai ficar feio. E a pérola 3 é mais cara, tá? Então, se vocês quiserem fazer com 3, que vai ficar muito mais bonito, vocês vão fazer só um conjunto a mais do que esse. Olha, na linha que eu botei, vai bastante linha, então não adianta eu dizer, ah, bota bastante, porque não vai ter que fazer menos. Bota aí 1,5 m para não ficar muito grandão, certo? Amarra uma pérola qualquer que vocês não vão usar aqui na ponta para elas não saírem, tá? Passa ali dentro e amarra. Um nó só, tá? E aí você enfia na linha 6 pérolinha. Cada conjuntinho desse vai dar uma florzinha daquela depois. Um conjuntinho de 6, outro conjuntinho de 6. Como eu vou fazer só 2 florzinhas. Se vocês quiserem 3, vão botar mais um conjuntinho de 6. Pode encostar agora, só deixei separado para mostrar para vocês. Vamos fazer mais um conjuntinho de 6. Aí nós vamos pro acabamento. O acabamento é só 4, tá? Aí vocês botaram quantas vocês quiserem ali e aí vão fazer as 4. Encostou aqui, é por isso assim, ó, para ela não sair correndo para lá, tá? Segurou aqui, eu deixo separada a primeira daqui da ponta e enfio dentro de 3. Você já, a lógica já vai entender por que é 4 aqui na ponta. Ó. Enfio dentro de 3 e deixo 1. Olha. Tá? E puxo a minha linha. Aquela uma ali vai prender e eu vou voltar pra cá. Certo? Agora, daqui pro fim é igual, não boto mais 6, só 5, tá? 1, 4, 5. Pronto. E vou contar 5 desse lado. A minha linha saiu aqui. Ops. A minha linha saiu aqui. Vou contar 5. 3, 4, 5. E enfio na sexta. E vou puxando, tá, gente? Não posso deixar espaço agora aqui, ó, da linha, porque senão depois ela não se ajeita, tá? Ó, aperta bem aqui, puxa assim, puxa aqui, ó, pra ela ir se ajeitando. E vou botar mais 5. 4, 5, certo? E enfio na sexta. Se você estiver fazendo mais uma, vai ser igual, tá? Olha, 3, 4, 5, enfio na sexta. Então, se você estiver fazendo com 3, vai ter mais 6 pra lá. Então, vocês vão acabar do mesmo jeitinho que eu aqui. Certo, meus amores? Vamos lá. Ó. Pronto. O que eu faço agora? De novo. Ó, aperto pra ficar durinho. Ops. Deixa eu melhorar. Pronto. Ó, gente. Vou fazer a mesma coisa. Boto 5 de novo. Logo vocês entendem o princípio, quem é rápido de raciocínio. Mas, por favor, gente, se vocês soubessem como faz mal pra gente, vocês não assistir o vídeo todo, quem tem carinho pela gente, quem tem um coração bom, ia entender do esforço da gente fazer um vídeo e ia assistir ele inteiro, tá, amores? Olha, eu enfiei aqui e saí lá, né? Então, o que eu vou contar agora? Desse lado aqui, olha. Eu vou voltar aqui no meio das 5 que eu botei. Aquela lá eu não conto, tá? Eu vou contar minhas 5 aqui, ó. Então, eu tenho uma pérola no meio. É essa aqui que eu vou passar. Ah, mamãe. Pronto. É só porque tá no começo, ela fica se abrindo. Daqui a pouco ela começa a ajeitar. Ó. E aperta, tá, gente? Aperta, Maurício. Aperta, 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 aperta. Pronto, tá esquisito, depois desse jeito. De novo 5, tá, gente? Meus dedinhos. 5, tá? 5. E venho de novo nas 5 que eu enfiei aqui. Lembra que eu enfiei 5 aqui assim, ó? Antes de enfiar na sexta.
Venho aqui nessas 5 que eu enfiei e enfio de novo na do meio. Deixo duas pra cá e enfio na do meio, na terceira. Pronto. Puxo de novo. Já tô fazendo meu babadinho, tá? Ó. De novo, 5. Mas lá no fim nós não botamos 5. Tenha nervos, vocês são muito apressados. Ó. 5. E vou aonde? Olha. 3, 6. Por isso que eu botei só 4. Porque sempre tem que ficar 5 no meio. Eu vou enfiar na última, ó, de lá para cá, ó. Acha o buraco dela, que ela fica meio atravessadinha aí, ó. E enfia, ó. Vai fechar minhas 5 igual do outro lado. Olha, no meio do babado ali, ó. Pronto? Agora, o que eu faço, Magda? Faço mais um cano para baixo? Não. Esqueço essa primeira que eu botei e passo por dentro de 3, ó. Que é justo a minha do meio das 5. Agora, nós vamos começar a fazer a florzinha preta, tá? Passei aqui, dentro de 3. Vou colocar 2 só branquinhas agora. Vocês já vão entender a lógica de novo. 2 branquinhas. Ou a cor que você estiver fazendo aí, né? Ó, 2 branquinhas, mas eu acho que a beleza desse colar é branco e preto. Ó. E 4. Olha, botei 2 branquinhas. Magda, passou de 5. É, nós já vamos transformar em 5. Nessa primeira que tá encostada da branca, eu vou passar do lado do branco pro preto a minha agulha, ó. Tá? E vou puxar. Formei a minha florzinha. Olha que mágica linda. Agora aqui os espertos é a hora que os inteligentes vão se embora dos vídeos. Gente, quando você é inteligente a mais do que os outros, tem que agradecer a Deus, sempre, né? E é o que eu digo pra vocês. Gente, quem tem coração bom, sabe que prejudica os outros, não vai fazer. Vocês nem imaginam como vocês prejudicam a gente que faz os vídeos quando vocês não assistem um vídeo inteiro. Mas é muito, gente. Dá vontade, às vezes, se for financeiramente, de desistir. Se for só financeiramente, tá? Então, vocês não imaginam como vocês podem ajudar a gente vendo o vídeo inteiro, tá, queridos? Olha, deixei 2, enfiei de novo como eu tava fazendo, lá na do meio, tá? Daquelas 5 que eu tinha colocado. O que aconteceu aqui? Olha a lógica. Ó, botei 2, uma dessa que ficou, mas as 2 deu as 5 da minha voltinha. Olha que mágica. Vou fazer a mesma coisa ali, tá? 2 branquinhas, 4 que vão se transformar só em uma, pelo menos ali para aquele ladinho, ó. Olha, deixei as minhas 2 ali, enfio dentro dessa que tá encostada da branca, do lado do branco pra preta, tá? E puxo. Ela tem que encostar ali, tá? Ó. E vou botar as outras 2 brancas, que é o que forma o meu conjuntinho de 5. Lembra que eu disse que do começo ao fim nós ia botar 5? Pra dar certo as nossas argolinhas. Ó. 2, 3, 4, 5. E vou fazer a mesma coisa aqui. Lembra que eu enfiava na terceira? Boto 5. Ficou 2 pra lá, ó. Boto bem aqui, ó. Na terceira. E agora, Magda, com essas coisas enfiadas do lado, não vai mudar nada. Nós vamos continuar botando 5. Só vai mudar aqui embaixo, tá? Ó. Coloco 5 branquinhas de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. E passo dentro dessa da ponta aqui, ó. Tá? Essa que ficou ali na ponta. Ó, eu tô deixando aqui, tá mais ruim pra mim, mas eu não quero pegar na mão pra vocês entenderem bem, tá, queridos? Ó. Não sei por que a câmera... Eu mudei alguma coisa na câmera que ela tá fora da minha posição aqui. Ó. Eu vejo ela tá fugindo de novo. Opa, agora não é preto, é branco. Ó. 5 branquinhas de novo. Vou passar aqui dentro dessa de novo. Olha a lógica agora pra vocês entenderem, olha. Cinco e 5, ok?
Com essa aqui não deu aquelas 6 que eu enfiei do começo, por quê? Porque depois eu tenho que usar de novo uma, então o miolo fica só com 5, tá? Ó, 5 com essa uma, 6, foi aquelas que eu comecei lá, o conjuntinho de 6. Magda, e agora? Agora, aqui forma a minha 6, quer ver, ó, 6, 6. Ó, gente, depois dessa pretinha aqui, eu enfio 6 de novo e volto, deixo aquela última que nem eu fiz aqui e volto dentro de 3. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes aqui, não boto mais preto agora, tá? Vou só botar minhas 5 branquinhas, ó. Ops, 3, 2, 3. Quando eu fizer o outro, vocês vão entender bem, tá? 5. Olha, conto 5 aqui dentro, que nem eu fazia antes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Passo na sexta, igual era lá no começo, tá? Ó, vai dar bem aqui no meio dessas aqui. Boto 5 de novo. E de novo aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Ó, na sexta. Pronto. Fiz a mesma coisa que eu tava fazendo lá. Desço fazendo a mesma coisa. 5 branca de novo. Lembra? A gente aqui no meio não muda, é sempre 5, tá? Para dar nossas argolinhas. Embaixo que a gente bota 6, porque eu tenho que voltar uma. Essa aqui a gente não conta, na verdade. Que é para dar o final dela ali, ó. 5, tá? Que às vezes eu erro e não boto 5. E aí eu conto só essas 5 aqui, ó, que eu enfiei dentro eu não boto, tá? E boto lá no meio, que é a terceira. Aquela que eu enfiei lá eu não conto. Olha, vai ficar assim. Boto mais 5 de novo. Um molenguinho, se eu pegar na mão, fica muito ruim de vocês verem. Pronto. Lembra quando eu chego aqui agora? Eu tenho que pegar, senão eu não consigo. Ó, eu deixo essa primeira e enfio dentro de 3. Ó, lembra? Igual eu fiz lá no começo. Agora é tudo igual, até o meio onde a gente muda um pouquinho. Ó, boto 2 branquinhas. Minhas 4 para fazer a minha florzinha. Viu que só parece difícil? Pronto. Ó, seguro, enfio do lado das brancas para preta na primeira aqui, ó. Puxo. Fecho a minha florzinha. Não posso esquecer de trazer aqui e apertar bem, ó. Não esqueça de apertar bem. Boto as minhas outras 2, que é para formar meu conjuntinho de 5. 2 aqui, 3, 4, 5. E enfio lá no meio daquelas 5 de lá, daquele conjunto ali, ó. Puxo. Ponho mais 2 brancas. Eu peço tão grudado. Unidas venceremos. Bom, amores, acabou meu cartão. Eu só terminei essa aqui, vou fazer mais uma, porque daqui nós vamos fazer igual até o meio, tá? Botei a minha bolinha preta, ó, que dá uma delas, mais 2, 5. E vou lá no meu meio, pronto. E vou descer fazendo a mesma coisa. Boto 5, enfio aqui, mais 5, enfio aqui. Daí a última é 6, porque essa a gente não usa, ó, gente, tá? Ó, cheguei aqui embaixo, deixo a minha separada, uma só, e enfio dentro de 3 para eu começar a voltar o meu babadinho todinho de novo. Olha, é só isso, queridos. Pronto. E vou fazer meu babadinho de novo. 5, enfio aqui no meio, ó, na terceira aqui, mais 5, enfio naquelas do meio lá, que é aquela terceira lá, ó, tá? Ó, botei mais 5, tô voltando, tá, gente? Botei mais 5, passei naquela lá que eu mostrei pra vocês no meio da última argolinha e volto, tá? Fazendo a mesma coisa, ó. Vindo sempre na do meio dessa argolinha que eu fiz aqui, ó. Que é a terceira, porque eu botei 5, certo?
boto mais 5, vem aqui. Ó, gente, eu vim cá, a minha linha acabou, porque vai acabar pra vocês, porque é muito grande, tá? Então, assim, ó, ela acabou bem, ela tava pequena bem aqui. Eu fiz como se eu fosse subir até a terceira que a gente sobe e vim direto. Fiz a volta aqui com a minha agulha e fiz 2 laçadinhas aqui, ó, tá? Aquelas laçadinhas normal. Enfio aqui dentro de umas 3 de novo. Faço mais 2 laçadinhas, passo mais 3 de novo, umas 3 vezes, porque senão a gente não pode fazer muitas laçadas, senão ela não entra ali dentro, ó. E depois, pra emendar, é a mesma coisa, só não faz nesse mesmo caminho aqui que você já tem nó, né? Ó, 2 laçadinhas, enfio aqui de novo. Ó, esse aqui a gente sabe que tem que sair ao contrário ali, pra voltar. Vou sair por aqui, ó. Não faz aqui na ponta laçada, né, gente? Senão vocês vão acabar com o bico. Ó, já fiz 2, eu vou fazer só mais essa e cortar. Pronto, entrei mais 4 aqui, ó, do biquinho, ó. Pronto, ajeito meu biquinho ali, faço outra laçadinha aqui e aí posso cortar, tá? Não na laçada, enfio de novo e corto. Olha. Eu já fiz isso 3 vezes, tá, gente? Então, essa última aqui, basicamente, é pra segurar a pontinha da linha pra não voltar. E enfia aqui ela de novo, ó, em mais umas 2 e pode cortar, ó. Tá? Pronto. Agora, Magda, pra começar a emenda, aí vocês têm que cuidar onde vocês terminaram. Olha, eu tenho que começar, eu parei de fazer aqui, ó, onde eu tinha, lembra que a minha agulha desce aqui... Eu subo aqui pelo lado em 3, certo? Bem aqui, ó. Daqui, eu tenho que sair fazendo a minha próxima carreira. Então, eu vou emendar não onde eu saí por aqui, né? Vou emendar aqui a linha daquele mesmo jeito. Passa a laçadinha do 3 nozinhos, mais um. Enfio, dou outra laçadinha aqui, mais uma. Até eu vir caminhando, fazendo uma caminhada, até eu chegar aqui, ó. Nem que eu tenha que descer de novo, porque aqui dentro eu não fiz nó, tá? Então, dá pra descer de novo, fazer o biquinho e sair aqui. Ok? Então, amores, vamos começar a fazer o nosso biquinho, certo? Botei a 5 normal dali, a 5 normal daqui. Depois dessa, botei mais 5. E aí, eu vou botar uma pretinha aqui, que é como se fosse aquela próxima florzinha que ela tivesse aqui, só que ela não vai existir. Vai ficar só a pretinha ali, tá? E vou colocar mais 5 branquinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia botar outra preta aqui, mas eu não quero a minha pontinha com outra preta, tá? Teria que ser a outra preta, que se eu fosse fazer mais, daria outra florzinha, tá? Mas aqui eu vou botar branca, porque pra ficar igual aos outros biquinhos, certo? E vou fazer a mesma coisa que eu fazia quando fazia aquele cantinho. Deixo uma pra trás. Então, como é que ficou aqui? Recordando, 5, uma preta, 5 e outra branquinha. Vou deixar essa branquinha de fora, que é o nosso bico, e vou passar dentro de 3. Igual eu fazia antes. Pronto. Passei dentro de 3. Vou colocar a minha 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser igual agora nós estávamos fazendo, certo? E enfio sempre no meio, né? Eu não tinha 5 entre um babadinho desse, ó. Eu enfio lá no meio da minha 5, que é a terceira, tá? Ó, ficou 5 do lado de cá e 5 do lado de lá. Olha, da minha cruzada de linha, 1, 2, 3, 4, 5 e as 5 que eu enfiei aqui, que aí tem que ficar igual dos dois lados, né? E vou fazer a mesma coisa até lá em cima, tá?
Ó, gente, volto fazendo a mesma coisa que eu vinha fazendo. Saí lá, botei 5, passo aqui nessa do meio, na terceira aqui, tá? A mesma coisa, sempre de lá pra cá. Ó. Vou apertando, não esquecem nunca de vocês apertando, senão depois fica feio. Pronto, vou fazer a mesma coisa, botar 5 aqui, vir aqui e depois entrar nessa última. Aí eu volto aqui de novo com vocês. O que que vai mudar aqui? Exatamente nada. Desci aqui nessa última, subo em 3, igual nós fazíamos quando tava na pontinha lá. Pronto. Subo em 3, ajeito aqui minha pontinha, aperto ela, porque depois eu não consigo mais apertar. Não se esqueçam de fazer isso. Ah, gente, na vinda, cuida que às vezes isso aqui dobra e a preta fica pro lado de cá. Vocês desviram, porque ela tem que ficar aqui, tá? Pra dar o efeitinho, como se aqui fosse uma outra florzinha, tá? Pronto. E aí, vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo lá. 2 branquinhas. E 4 pretinhas para nós fazer a nossa florzinha. E vamos repetir o mesmo passo, tá? A única coisa que aqui vai dar uma a mais. Ó, gente, eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá. Depois daquela última florzinha, botei 5, botei uma preta e botei mais 5 branquinhas. Aqui é a opção de vocês. Eu gosto porque aqui agora vai ser a ponta que eu vou dividir metade branco e metade preto. Aí, essa aqui, ó, pode ser branca ou pode ser preta, que não vai ficar feio. Como eu gosto mais do branco, gosto dos dois, né? Mas eu vou deixar o branco, tá? Vocês podem botar preto, porque depois daqui pra lá, essa metade aqui vai ser preta, certo? Eu vou botar branco. Deixo ela de fora, enfio nas mesmas 3 e vai virar a mesma coisa que eu fiz lá naquela outra, tá? Ops, entra aí, fininho. Pronto, 3, tá? Ó, deixa aquela de fora a primeira e enfio dentro de 3. Aperto bem aqui agora, gente, porque ela tá ficando compridinha. Pronto, certo? Vou botar a minha 5, que nem eu fazia, vim aqui no meio, na terceira, boto mais 5, vem aqui de novo nessa terceira, assim até lá, tá? Ó, amados, agora é a hora que eu começo, vou virar a cor, tá? Subi, passei naquela minha última lá, vou botar a minha 5 daqui e venho normal aqui, ó, tá? Vocês vão ver que eu vou fazer com a pérola preta aí. E não vai manchar a minha mão. Eu não sei se eu já disse isso no vídeo aí pra vocês, gente. Porque eu gravo em 2 vezes e a minha cabeça às vezes não me ajuda. Me esqueço. Se eu disse, perdão. Ó, gente, desci minha tripinha todinha preta. Por isso que eu disse que aqui, ó, essa pontinha vocês podiam escolher. Ser preta ou branca, porque ia ficar bem no meio aqui, tá? Tanto fazia. Eu optei por branco. Subi minhas 3... tá? E aqui é a hora que a gente botava 2 e fazia florzinha. Nessa primeira nós não vamos fazer, porque ela vai ficar igual essa aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou só botar uma aqui, tá? Pra ela ficar igual aquela ali, olha. E botar as outras 2 pretas. Certo? Porque a outra já vai ficar menor, ok? Ó, ficou a minha 5, eu enfio lá na do meio. Agora eu começo a fazer minhas florzinhas, tá, queridos? Ó, só que é o inverso, né? Não vou fazer que nem a Magda às vezes esquece. Ó, boto 2 pretas. 2 pretas. Oh, meu Deus, entra no buraco. Pronto. Ó, boto 2 pretas e minhas 4 brancas. A mesma coisa que eu vinha fazendo lá, só vou inverter as ordens agora, tá? Pra ficar o nosso Ebony and Marfin. Tô chique, ó. Isso era uma música muito linda lá do meu tempo da juventude. Ebony and Marfin. Se eu cantar, vocês vão se embora pra sempre. Nunca mais volto. Ou desafinação total. Ó. E mais 2, tá, amados? E eu vou fazer isso até lá em cima, tá? Depois, quando eu estiver voltando, que nós vamos diminuir a outra, eu volto aqui, ó. Ó, sempre na do meio ali, ó. Na terceira. Ok? Ó. Prontinho.
certo, amores? Boto duas de novo, mais as minhas 4, faço a outra, enfio aqui a mesma coisa lá, tá? Pronto, queridos, cheguei aqui, ó, na hora que eu diminuo. Cheguei bem aqui botando 5 na volta. Quando eu chego aqui eu boto 6, porque vai ser a última, tá? Deixo passar uma e enfio naquelas nossas 3. Só isso, tá, queridos? E vou fazer minhas florzinhas. Ixi, enfiou dentro da linha. Pronto, ó. E vou fazer minhas florzinhas de volta aqui, ó. Florzinha não, minhas argolinhas, tá? Desenfiou. Só vou botar 5. Ó, vou botar 5 e venho bem aqui, tá, gente? Boto mais 5, venho bem aqui. E volto fazendo a mesma coisa. Vou fazer a volta só com vocês. Depois é só dar sequência até dar o nosso tamanho. E eu venho só pra fazer o acabamento, pra dar nossa curvinha, o nosso fechinho. Fica muito lindo, né? Amores, lindo, né? A minha linha acabou aqui. Eu vou fazer uma emenda e voltar pra ensinar a fazer a ponteirinha aqui, o final. Daí o resto é tudo igual. E pro acabamento, só que não nesse vídeo, tá, amores? Infelizmente, senão ele vai ficar muito grande. E o meu computador aqui tá pedindo água, coitado, pra editar, pra renderizar vídeo grande. Mas assim, eu posto esse hoje, amanhã entra o complemento dele, tá, queridos? E depois que eu colocar o complemento dele, vai estar aí embaixo no link ou aí no i do canto direito o complemento dele. Então é só vocês clicar, vai ser um videozinho rápido, porque daí é só terminar aqui e ensinar a fazer o acabamento e o fechinho. Tá bom, meus amores? Eu sei que vocês gostaram, então deixa o likezinho aí, um beijo, um comentário pra Magda, tá? Que a Magda ama os comentários de vocês. Fiquem com Deus e até o acabamento dele!